E aqui, só aproveitando essa feição linda aqui, a retaguarda, justamente dos exemplos de como a atuação humana, que a professora Sueli colocou, ela pode atuar. Essa área aqui, logicamente a erosão é um processo natural, mas na medida que você tem um trabalho, terraplenagem que está sendo realizado em uma área sedimentar e com as fortes chuvas que estão ocorrendo, você tem esse tipo de feição. Isso aqui, para alguns seria uma ravina, para outros já seria uma vossoroca, porque alguns colocam que o vossorocamento ele teria a princípio de ter 5 metros de largura por 5 de profundidade, né? A partir desse princípio isso aqui ainda seria uma ravina, mas é o início de um processo de vossorocamento, ou seja, você tem um desnível, tá? E aí você tem a água escoando, então essa água ela vai solapando o solo, veja que o material mais fino está lá embaixo, e aqui o material gradativamente ela vai sofrendo a chamada erosão remontante, ela vai recuando. E ali vai criando até o que a gente denomina de alcovas de regressão. Quando a água diminui a velocidade, ela começa a escoar uma velocidade menor, mas ela vai solapando a base e vai recuando. Ali para dentro, né? Então gradativamente vai estabelecer. E esse solo, logicamente, vai sendo solapado por baixo, ele vai desmoronar. E aí vai evoluindo. Essa parte aqui é mais resistente. Então está sendo mantida, mas com o passar do tempo ela começa também a desmoronar e vai embora. Tá? Na outra, acho que o ano passado fizemos um campo, a gente observou nessas áreas aqui da BR, uma vossoroca que tinha praticamente 3 metros de profundidade, mais atrás, tá? Mas isso é... E o que é interessante a gente ver, em áreas, em outros lugares, esse processo aqui é o que origina hoje região de cânions, por exemplo, que você vai ter um tipo de penetração da água contínua no vaso do rio, que vai fazendo esse tipo de trabalhamento que vai aprofundando, né? Uma outra coisa que eu só queria lembrar, o Oswaldo falou bem dos eventos, né, como esse com relação à chuva, voltando também à questão histórica, do ponto de vista dos enchentes. Então vocês imaginam que isso que aconteceu esses dias, acontecia também no passado. Né? Então imagina uma quantidade dessa de chuva numa produção, né, de áreas de cana de várzea, como é o caso daqui embaixo, principalmente. Muitas vezes se perdia todo o plantio da cana. A cana ficava inundada por vários dias e a tendência era apodrecer e morrer. Então, do mesmo jeito que a gente tem esses eventos de excesso de água, há também os de escassez também, que a gente também já passou aqui no Recife, se vocês lembram, aqui em Pernambuco, naqueles anos teve até racionamento d'água. Né? Então a mesma coisa acontecia. A gente hoje vê os vídeos passando, mas imagina naquela época, mesmo com a conservação ainda da mata ciliar, a mata que ficava ao longo do rio, a gente vai ver que esses povoadores dessas regiões também sofriam com essas mesmas intempéries que hoje a gente sofre. Só que hoje a gente tem outros meios de contornar a situação. E naquela época era a perda total. Isso é um grande interessante que o professor está colocando, a possibilidade de se trabalhar essa questão da própria história ambiental no que se refere a esses excessos e esses déficits. Como a professora bem lembrou, no início da década de 90 passamos por um El Niño aqui na região dessa fonte. Aqui no Nordeste como um todo, existe até uns teóricos, o Mike Davis, aquele livro muito interessante, o Holocausto Colonial, que ele trabalha justamente essa questão do El Niño na história, né? Ele faz referência, inclusive a teoria de que o El Niño, ele tem consequências adversas lá na costa oeste da América do Sul, com o nível de precipitação, e aqui é justamente a déficit. Tá? Então temos também alterações, não só do Pacífico, mas também no Atlântico. E nesse item, por exemplo, em 92, 93, quando o forte El Niño acometeu essa região, a produção de cana-de-açúcar aqui de Pernambuco caiu para 1/3. Tá? Então vejam como esse evento ele tem consequências drásticas para a produtividade, bem como os excessos. Tivemos em 2000, tivemos em 2004, por exemplo, aquela produção de produtos hortifrutigranjeiros ali em Vitória de Santo Antônio, praticamente acabou. E logicamente isso tem consequências não só do ponto de vista ambiental, mas também econômico, encarecimento dos preços. Exatamente. Então você tem todas essas correlações quando se trabalha essa questão do físico com o econômico e, logicamente, a história desses eventos. Né? Ok? Mais alguma coisa, Célio? Então esse considere o primeiro ponto,
Estamos a 39 metros de altitude. Então vamos fazer uma espécie de um gráfico, um perfil longitudinal e altimétrico. Tá? Longitudinal não, que a gente não marcou pode até ver agora com o seu Biratã, a quilometragem, e a gente vai também, porque vocês... É mais fácil, A partir daqui seria zero? A gente pode... pode, a gente recupera daqui pra trás, a gente recupera na volta. Aí volta. A gente vê, às vezes ele marca lá, mas aqui a princípio primeiro ponto, 39 metros.